Todos comeram e ficaram satisfeitos. Irmãos e irmãs, a liturgia deste 18º domingo do tempo comum nos narra uma cena belíssima. O próprio Deus prepara para nós um banquete. E neste banquete, todos são convidados a vir se alimentar. Alimentar a sua vida e sair satisfeito. O Senhor prepara para nós um banquete. O Evangelho se cumpre a profecia de Isaías. Todos comeram. Vinde comer sem pagar. Vinde comer e beber. Ricas iguarias. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Disse o profeta Isaías. Hoje nós meditamos a palavra e esta palavra confirma para nós que Deus cumpre esta profecia. O Senhor prepara, como eu disse, um banquete. E neste banquete, nós vamos compreendendo que não é só de pão que vive o homem, mas Deus preenche a nossa vida com graça, com bênçãos. Deus preenche a nossa vida com a sua palavra, que nos faz caminhar. Deus preenche, sustenta a nossa vida, não só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É o próprio Deus, a palavra, que nos sustenta, que nos anima, que nos coloca em missão e nos faz sermos como Ele, pois Deus não reservou nada para si. Ele se deu inteiramente. E no Evangelho nós vamos compreendendo que é isto que Jesus pergunta aos discípulos. Voltemos a esta cena tão bonita do capítulo 14 de Mateus. Se vocês se recordam, nos 3 domingos anteriores, nós estávamos lendo o capítulo 13 de Mateus. E o padre sempre falando. O capítulo 13, as parábolas sobre o reino. E Jesus foi contando as parábolas do semeador que saiu para semear, a pérola, as várias parábolas. Hoje, já no capítulo 14, o reino precisa de decisão. Para pertencer ao reino, eu preciso ter conhecimento de Deus e acreditar, e me abrir. A graça de Deus, ela precisa frutificar em nós. Por isso nós somos chamados a nos abrir à graça, a partilhar. E quando eu consigo partilhar, aí o milagre vai acontecendo também na minha vida. Retomando, como eu disse, o texto de Mateus, nós vamos perceber que Jesus estava caminhando, peregrinando com a sua missão. E ele pega um barco para ir de um lugar para outro, sair para atravessar. Quando ele chega do outro lado, a multidão já estava lá, esperando Jesus. Aqueles que vão atrás de Jesus, ou que vão à frente, porque chegaram primeiro. E ali Jesus então olha para eles, é o olhar de Deus para nós, uma multidão cansada, já tinha caminhado muito. Jesus, diz o Evangelho, encheu-se de compaixão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os doentes. Jesus saiu da cidade e atravessou para o outro lado. Aqui Mateus, que escreve para uma comunidade judaico-cristã que tinha formação no Antigo Testamento, Jesus
recupera a imagem do novo Moisés. Jesus vai com essa multidão para o deserto que Moisés caminhou com o seu povo, o deserto onde Moisés clamou ao povo, clamou a Deus pão para o povo, e o povo não passou, não morreu de fome, tinha um maná. Moisés, Elias, que de um bocadinho de farinha e um resto de azeite saciou aquela viúva por muito tempo. Moisés e Elias, os dois que estavam do lado de Jesus na transfiguração, Mateus recupera esta imagem para dizer: Jesus é o novo Moisés, o novo profeta. E com ele todos podem comer. Nele todos têm vida, e vida em abundância. Os discípulos chegam em Jesus e dizem: Senhor, já está tarde, calma, vamos descansar. É como se os discípulos dissessem para Jesus: o Senhor trabalhou o dia inteiro, vamos descansar. Despede esse povo para eles irem embora, porque aqui é deserto. A importância do deserto. O deserto nos desafia. O deserto nos desafia ao encontro com Deus e à firmeza da fé. O deserto não é só lugar de maldição. Não é só lugar de tentação. Mas o deserto também é lugar de oração. O deserto é a profundidade de olhar para dentro de nós mesmos e dizer: é possível. Deus vai agindo na minha vida. E ao recuperar essa imagem do deserto, de Moisés, da multiplicação, porque não faltou pão, agora sim, Jesus vai dizer: não vai despedir esse povo, já está tarde, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas Senhor, nós não temos quase nada. Juntou ali alguns que estavam próximos: olha, o que nós temos é isso daqui, 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso com uma multidão tão grande? O milagre acontece quando nós aprendemos a partilhar. O milagre acontece quando eu acredito. Eu já disse isso outras vezes. Se aqueles homens tivessem guardado para si aqueles 5 pães e 2 peixes, teriam continuado só 5 pães e 2 peixes. Teria tido até o perigo de se perder e de estragar. Infelizmente, é assim hoje ainda na sociedade. Quanta comida estragada, quanto pão embolorado, quanta gente morrendo de egoísmo, de individualismo, porque se fecha em si mesmo. Eu sou convidado a me abrir, a partilhar, e daqueles 5 pães e 2 peixes, o milagre de Deus, a oração de Jesus é dizer: partilha. E não cessou. Todos comeram. Deus age. Deus age quando nos abrimos à solidariedade, ao amor. A igreja continua essa missão de Jesus ainda hoje, pois nós partilhamos. Quantos trabalhos voluntários, quantos pobres que são saciados pelo pouco que partilhamos. Jesus partilha para nós seu corpo e sangue no altar. Por isso nós somos convidados também a esta partilha, um coração que acredita, um coração que se doa, um coração que acredita que o que eu tenho pouco, ainda que seja pouco, mas com Deus é muito e não vai faltar. Aí está também para nós olharmos para a nossa vida: quanto eu tenho partilhado? Eu tenho estado aberto ao poder de Deus? Como eu tenho partilhado, por exemplo, com o meu dízimo?
que não é o que me resta, o que sobra, a migalha, vou dar esses reais aqui que está sobrando. O dízimo é a partilha do que eu tenho, é o reconhecimento de que eu posso. A comunidade é uma luta para que ninguém passe fome, não só de pão, mas da palavra. Por isso nós somos chamados a viver esta palavra. E nada vai nos separar do amor de Deus, como diz Paulo aos Romanos, que ouvimos na segunda leitura. Nem a tribulação, nem a angústia, nem fome, nem perseguição. Alguns de vocês talvez estejam com o coração atribulado, com saudade de alguém, por perder alguém, uma tribulação de doença, de acidente, de discórdia, perigos que passamos na vida. Mas Paulo afirma aos Romanos: em tudo somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou por primeiro. Confiemos no Senhor. A nossa casa pode ser transformada, a nossa vida financeira pode ser transformada, a pessoa, o indivíduo pode ser restaurado quando eu me abro à vontade de Deus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Abri as portas ao Redentor da glória. Neste domingo, quando rezamos pelos ministros ordenados na igreja, nós cumprimos também essa missão de Jesus, de saciar, de cuidar do povo, com o que temos, com o que somos. Frágil, eu sou humano também, sou pecador, mas me abro. Aqui estou, Senhor. Aqui estou e aqui quero me consumir para servir. Rezemos aos ministros ordenados para que sejamos fiéis à missão que Jesus nos indicou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.